Vamos apresentar agora a segunda parte da entrevista com o escritor Gilvan Lemos. Num longo bate-papo com o escritor Fernando Farias, Gilvan Lemos, aos 83 anos, continua morando sozinho em seu apartamento no bairro da Boa Vista, apesar dos protestos dos seus familiares. Ao entrar em seu apartamento, se vê logo uma bandeira do seu time de coração, o Santa Cruz. Na continuação da entrevista, Gilvan fala hoje sobre os seus segredos nos processos criativos. Muito obrigado, Rafaela. Estou aqui no apartamento do nosso mestre da literatura, Gilvan Lemos. Pelo seu método criativo, seu processo criativo de escrever. Primeiro vem história, você escreve já criando a história, modifica. Me fala um pouco do teu método de escrever, Gilvan. Isso aí é importante, porque eu só começo um romance quando tenho tudo planejado. E às vezes anoto, faço anotações e tudo. Inclusive o primeiro que foi escrito um mês e todo dia, mas estava todo pronto na cabeça. Então quando eu começo a pensar, vou aos poucos imaginando coisa, anoto certas coisas e só começo quando estou tudo planejado. Agora é claro que durante a semana de tempo que eu estou escrevendo, muitas coisas se modificam, né? Muitas. E eu só começo quando estou tudo preparado. E aliás eu admiro muito que hoje, parece que os romancistas de hoje escrevem para ninguém entender, né? Inclusive eu vi uma declaração de Raimundo Carreiro que me deixou pasmado. Ele disse que quando terminava um livro assim, ficava sem escrever, aí queria escrever outro, ia para a máquina, sem ter nada preparado, começava aí, daí surgia. Aí eu fiquei admirado, porque eu nunca consegui fazer uma coisa dessa. Eu só começo quando está tudo preparado, tudo ajeitado. Você falou que começa tudo planejado, mas chega um momento que pode alterar no processo de escrever, né? Você consegue mudar nome de personagem ou local, alguma coisa durante o livro? Não, eu digo coisas do enredo. Muitas vezes aparece também outro personagem, que às vezes faço uma modificação e preciso do personagem para aquela modificação. Aí entra. Agora, mudar erro ou nome não, mas umas coisas assim, pequenas coisinhas do enredo, de vez em quando eu mudo sempre. E durante o planejamento, o processo de escrever, o ato de escrever é mais rápido? É mais rápido. Eu tenho um romance, por exemplo, esse do primeiro, e tem o segundo, já com máquina de escrever e tudo, que eu escrevi em 2 meses e pouco. Foi de repente, surgiu assim, porque eu, na casa da minha tia, ela estava morando aqui, e uma vez ela contou uma história de uma parenta nossa, que me impressionou de tal maneira que eu fui para casa, comecei logo o romance, com 2 meses e pouco terminei. Ela contou que uma prima nossa, geralmente aqueles valentes antigos, era tudo fazendeiro, né? Ela ficou sozinha na fazenda com um filho pequeno que estava doente. E o marido e os outros filhos rapazes foram para a feira de São Bento, né? Então, durante a ausência do marido e dos filhos, o filho pequeno tinha uns 7 anos, adoeceu, por isso ela não foi para a cidade, né? E ficou cuidando dele. Aí teve um momento que ela deixou o serviço que estava fazendo e foi ver como ele estava e encontrou ele morto. Aí ficou apavorada e dali ela foi preparar coisa para enterrar, né? Enxoval. Quando ela se abaixou para apanhar um negócio, sentiu um toque nas costas. Quando olhou, era o menino. Não tinha movido. Aí isso me impressionou de tal maneira que eu comecei logo um romance que em 2 meses e dias terminei. O Anjo do Quarto Dia. Baseado nessa história. Eu conto isso mesmo. Quando você termina, então, de fazer um livro que leva 2 ou um pouco mais de meses, ele já está pronto ou ele precisa ainda um pouquinho na gaveta, demorar um pouquinho para você dizer, estou livre dele? Se demorar a ser editado, eu sempre passo uma vista e às vezes modifico muita coisa. Agora, quando vai para a editora, não, deixa para lá. Só na segunda edição, etc, né? Você é muito rígido na revisão, ou você precisa de uma pessoa que vai ler depois e dar orientação, não só, digamos, na revisão gramatical, como se fala, mas também de uma revisão estética, literária, ou você é dono e senhor da sua obra? Não percebo, eu faço tudo sozinho. A revisão é feita na editora, eu não peço auxílio a ninguém, não. Você nunca gostou de compartilhar, ou você mostra aos amigos, mostra às pessoas, ou você não mostra a ninguém e entrega direto para a editora? Quando minha irmã era viva, ela me auxiliava, mas ela morreu e eu fiquei sozinho. Penso muito, né, justamente no processo criativo, nos trabalhos do escritor, os segredos que cada escritor tem.
que às vezes tem algumas suas mandingas, o horário de escrever exige silêncio, ou outros preferem escrever na fila de um banco. Como é que você se coloca? Ah, não, eu gosto da solidão. E eu faço tudo completamente isolado. E barulho e coisa assim, eu não gosto não. Eu acho que talvez por isso eu nem me casei. Você nunca casou? Eu acho que eu nem casei, porque podia minha mulher não gostar de literatura e ia me interromper. Mas você tem filhos? Não, tem não. Nenhum. Não. Mas você diz, eu casei com a literatura. Eu casei com a literatura. É isso mesmo. Sua vida toda, digamos, se me permite, a sua sobrevivência, seu trabalho sempre foi nos livros, na literatura? Sempre sobreviveu de literatura? Sua vida sempre foi dos livros? Não, eu gostava muito de futebol, nunca perdi uma partida. Eu próprio jogava muito, quebrei uma perna. E tinha minhas fases de farra, né? Sábado eu sempre estava lá na zona com os companheiros. Naquele tempo a zona era uma beleza, né? Tinha muitos bares, gambrinos, ok, vários, né? E as mulheres só desciam às 10 horas da noite. E era tudo lorde, tudo bem preparado. Não é como as de hoje, que você chega ali na pracinha do Diário e eu me sento às vezes ali para fumar, recebo uns 10 convites. Gilvan, que você é tão grande, pequenininho por fora e grande por dentro, que às vezes a gente tem dificuldade de fazer algumas perguntas que podem se tornar pessoais. Por exemplo, se diz que você por fora é uma pessoa muito meiga, muito educada, parece um franciscano. Ao mesmo tempo você tem a imagem de ser muito duro com a literatura, com aquilo que você lê, com a opinião. Quando alguém lhe pede para ler um livro, uma opinião, você é muito forte. Isso aí, a vida é uma coisa e a literatura é outra, né? A literatura você faz de acordo com o que está pensando, o que imagina, o que acha que cria, né? E a vida não, a vida você tem que se comportar de acordo com os amigos, com os companheiros, né? Eu sempre tive muitos amigos, companheiros, mas a literatura é diferente, né? A literatura você quer narrar uma coisa inédita, né? Quer criar uma coisa que ninguém escreveu ainda. Aí sempre esbarra em problemas, em coisas difíceis, né? E é difícil escrever hoje algo que ninguém nunca escreveu. É muito, muito difícil. É. Mas isso não seria uma meta do escritor? Tentar conseguir esse inalcançável? Todo escritor quer conseguir isso, mas raramente consegue, né? Porque você vê, recentemente, relendo umas coisas minhas, eu descobri um caso igual em 2 romances, que eu nem me lembrava, nem sabia. Você plagiou a você mesmo? Gilvan, então, muito obrigado. O Observatório Literário agradece essa entrevista. Tão à vontade. Tá. Mesma forma, obrigado a você também. Muita paz, muita saúde e que você continue produzindo muito para Pernambuco.